Olá, pessoal. Começando uma aula de ciências do sexto ano. E a gente vai fazer uma pequena revisão aqui antes da prova. Então, um dos primeiros conteúdos que foi passado, falamos sobre substâncias e a diferença entre substâncias simples e compostas. Uma substância é formada basicamente por uma combinação de vários átomos. Tá? Então, uma substância forma essa molécula. Formada por essa molécula, ela pode ser composta por átomos idênticos, iguais, ou átomos diferentes. No caso, as substâncias simples são átomos formados, são moléculas formadas por átomos iguais, certo? Então, a gente tem aqui o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás ozônio, o gás cloro e o fósforo. Todos eles são formados pelo mesmo elemento químico. E o número que está embaixo aqui representa a quantidade de átomos que tem formando cada substância. Então, no gás hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. No gás ozônio, eu tenho 3 átomos de oxigênio, certo? Essas combinações formam substâncias simples. Uma substância composta, como o próprio nome já diz, é formada por mais de um tipo diferente de átomo. Então, a gente tem aqui o exemplo do NaCl, que é o cloreto de sódio, ou sal de cozinha, formado pelo elemento sódio e pelo elemento cloro. Na água, por exemplo, a gente tem 2 átomos também, de hidrogênio e o de oxigênio. E a quantidade de cada um é o que diferencia aí de uma outra substância. Caso a gente tenha 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que aqui no caso a gente representa pelo mesmo símbolo, a gente não precisa colocar a quantidade quando só tem um átomo dele. Então, tem 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio formando a água. Essa aqui é uma substância chamada sulfato de cálcio. Esse aqui é o ácido clorídrico. Esse é o ácido fosfórico. Cada um vai representar mais de um tipo de elemento químico. No caso do sulfato, tem o cálcio, enxofre e oxigênio. No ácido clorídrico, eu tenho hidrogênio e cloro. No ácido fosfórico, tem hidrogênio, fósforo e oxigênio. Okay? Então, aí eu tenho informação de uma substância composta. Então, as substâncias elas vão apresentar características. Cada substância apresenta uma quantidade de pontos de fusão, pontos de ebulição, se vai ser líquido, se vai ser sólido, cada um vai ter uma relação ali para essa substância. Quando a gente mistura substâncias diferentes, elas podem formar misturas. Essas misturas elas são classificadas entre homogêneas e heterogêneas. Okay? Então, no caso de uma mistura homogênea, são os casos que a gente tem acima dessa linha, a gente pode ter uma mistura de água e álcool, e a gente não vai perceber, quando a gente mistura os dois, se vai ter uma ou mais substâncias, porque essa mistura ela é completamente transparente, a gente não consegue identificar nem o álcool nem a água, porque eles são completamente solúveis um no outro. A mesma coisa acontece com o sal e com a água. Quando a gente mistura os dois, o sal ele dissolve na água, ele desaparece na água, e a gente não consegue ver mais o sal. Isso é uma característica de uma mistura homogênea. A gente também pode ter misturas homogêneas, sólidas ou gasosas. E no caso aqui, a gente tem a aliança de ouro 18 quilates, que é uma mistura de vários metais. A gente tem uma quantidade de ouro também, né? Mas a gente precisa do ferro, da prata, para manter o brilho, para ter uma resistência maior. Então, nesses casos, a gente tem misturas homogêneas. Na parte inferior dessa linha vermelha que eu coloquei aqui, a gente tem misturas heterogêneas. O que é uma mistura heterogênea? Uma mistura heterogênea ela vai apresentar mais de uma fase. Isso é, quando eu observo essa mistura, eu vejo regiões onde eu tenho substâncias diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho o gelo na superfície, tenho a água líquida no meio e tenho embaixo um pó de ferro, né? A gente chama de limalha de ferro. É quando o ferro está em partes muito pequenas, como se fosse um bombril, né? A palha de aço. Ali é limalha de ferro.
Então, tem pedacinhos menores de ferro que vão ficar no fundo dessa mistura. Então, nesse caso, a gente tem uma mistura com 3 fases, ou seja, 3 regiões com substâncias diferentes. A gente também pode dar o nome de 3 fases para trifase. É a mesma coisa, ok? Aqui a gente tem também uma mistura de água e areia, que formam um sistema bifásico, ou com 2 fases. Eles não se misturam, por isso formam regiões diferentes aqui no meu copo. A água, o óleo e a areia formam uma mistura com 3 fases, ou seja, uma mistura trifásica. Esses 3 casos de baixo, nós temos misturas heterogêneas. A solubilidade, como eu falei em aula e em alguns outros vídeos também, é a capacidade, né, de a gente misturar uma substância na outra. Então, como vocês viram na aula anterior, no vídeo anterior, e nesse slide também, algumas substâncias elas têm muita afinidade e elas gostam de ficar juntas, então vão formar misturas homogêneas. Algumas outras substâncias elas não gostam de ficar muito juntas umas das outras, né? Então elas tendem a se separar, cada um fica no seu lado, cada um fica na sua fase. Então a areia e a água não gostam de se misturar, elas vão ficar separadas. A água e o óleo não gostam de se misturar, vão ficar separados também. Ok? Então, essa capacidade que a gente tem de misturar uma coisa na outra é chamada de solubilidade. E quando essas substâncias elas se misturam, a gente vai ter o caso aí de um soluto e um solvente. O que é um soluto e um solvente? O soluto é sempre aquela substância que está em menor quantidade. E o solvente é o que está em maior quantidade. Nesse caso, eu tenho uma mistura aí de uma colherzinha de sal para, sei lá, 1 litro de água. A quantidade de água é muito maior, logo ela vai ser o solvente. E o sal, a quantidade é muito pequena, ele vai ser o meu soluto. Se fosse o inverso, se eu tivesse 1 quilo de sal e jogasse uma colher de água, o sal ia desaparecer? Não. Quem ia desaparecer seria a água, né? Então aí seria invertido. O soluto seria a água e o solvente seria o sal. Ok? Então pense sempre dessa possibilidade aí de ser invertido, apenas classificando o solvente e o soluto pela quantidade de cada um nessa mistura. Quando eu tenho uma quantidade muito pequena de soluto em uma solução, em uma mistura, eu falo que essa mistura ela está diluída. Imagina você vai pegar, fazer um suco tanque, né, de pozinho, e eu coloco uma pitadazinha daquele pó num litro de água. A gente sabe que um saquinho daquele consegue preparar 1 litro de suco. Mas se eu coloco só uma pitadinha, ele nem vai mudar de cor praticamente, né? Não vai ter gosto quase. Vai ficar muito diluído, está muito fraco o suco. Se eu coloco a quantidade exata, né, 1 litro de água para um pacotinho daquele, eu vou ter uma mistura saturada. Okay? E se eu faço uma quantidade muito grande, né? Se eu coloco, por exemplo, mais pozinho na mesma quantidade de água, eu vou ter uma solução concentrada, né? O suco vai ficar muito mais forte, porque eu aumentei a quantidade de soluto na mesma quantidade de solvente, certo? Então, pensa sempre no suco. Um suco muito aguado, sem gosto, ele está numa solução diluída. Um suco muito forte, concentrado, ele é uma solução concentrada. E se ele foi feito na proporção ideal, né, a quantidade que você acha que está gostoso, está legal, é uma solução saturada. E por último, a gente falou também sobre os fenômenos de transformação. A gente tem as transformações físicas e as transformações químicas. Nas transformações físicas, a substância ela permanece inalterada. A gente só altera a forma que ela se encontra. Então, se eu corto um papel, ele vai deixar de ser papel? Não. Vai continuar sendo papel, só que o papel agora está em pedaços menores. Se eu amasso uma latinha, a latinha deixou de ser de alumínio? Não. Ela continua sendo de alumínio, só que agora ela está num formato diferente. Ou quando também as substâncias elas passam para outro estado físico.
Como a água, por exemplo. Eu posso ter água na forma de gelo, mas eu posso derreter o gelo e formar água líquida. A água deixou de ser água? Não, ela só está em estado diferente. E se eu evaporar a água? A forma de vapor também é água. Ela só está no estado físico diferente. Então, são mudanças, são transformações físicas. Quando eu faço uma transformação química, a minha substância ela deixa de ter as propriedades que ela tinha antes. Então, se eu queimo alguma coisa, se eu queimo papel, eu consigo voltar ao papel o que ele era antes? Não consigo. Depois que eu queimo, eu não consigo fazer o papel de novo a partir da cinza dele. O leite quando azeda, ele vai ter um gosto diferente, ele vai ter uma textura diferente, um cheiro diferente. Certo? Do leite a gente pode fazer o iogurte, pode fazer o queijo, mas essas coisas têm propriedades diferentes, então mudou completamente a substância. Isso é uma transformação química. Assim como o ferro também, quando ele enferruja, ele forma uma camada de cor diferente. O ferro ele tem tipo, um brilho metálico, né? Ele tem uma resistência diferente, ele é rígido. Quando acontece a ferrugem ela quebra na sua mão, né? Ele tem uma cor diferente, vai ter um cheiro diferente também, característico de ferrugem. Isso porque acontece uma transformação química. A substância ferro, que era antes né, metálico, ele passou a ser uma outra substância que se chama óxido de ferro. Então aconteceu uma transformação química. Ok? A gente encerra nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.